crimes do Estatuto da Criança e Adolescente. Título 7 dos crimes e das infrações administrativas. Capítulo 1 dos crimes. Seção I. Disposições gerais. Artigo 225. Este capítulo dispõe sobre crimes praticados contra a criança e o adolescente, por ação ou omissão, sem prejuízo do disposto na legislação penal. Artigo 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta lei as normas da parte geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal. Parágrafo 1º. Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Parágrafo 2º. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Artigo 227. Os crimes definidos nesta lei são de ação pública incondicionada. Artigo 227. Aos efeitos da condenação prevista no inciso I do caput do artigo 92 do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para os crimes previstos nesta lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência. Parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, independerá da pena aplicada na reincidência. Seção 2ª. Dos crimes em espécie. Artigo 228. Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter registro das atividades desenvolvidas, na forma e prazo referidos no artigo 10 desta lei, bem como de fornecer a parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração de nascimento, onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Se o crime é culposo. Pena: detenção de 2 a 6 meses, ou multa. Artigo 229. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames referidos no artigo 10 desta lei. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Se o crime é culposo. Pena: detenção de 2 a 6 meses, ou multa. Artigo 230. Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais. Artigo 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 233. Revogado pela Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997. Artigo 234. Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 235. Descumprir, injustificadamente, prazo fixado nesta lei em benefício de adolescente privado de liberdade. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 236. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista nesta lei. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 237. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial,
com o fim de colocação em lar substituto. Pena: reclusão de 2 a 6 anos, e multa. Artigo 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa. Pena: reclusão de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa. Artigo 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro. Pena: reclusão de 4 a 6 anos, e multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude. Pena: reclusão, de 6 a 18 anos, além da pena correspondente à violência. Artigo 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. Pena e reclusão, de 4 a 18 anos, e multa. Parágrafo 1. Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage, ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracena. Parágrafo 2. Aumenta-se a pena de 1/3, ou se o agente comete o crime. E no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la. Segunda, e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou. Terceira, e prevalecendo-se de relações de parentesco consanguíneo ou afim até o 3º grau, ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, a qualquer outro título, tem autoridade sobre ela, ou com seu consentimento. Artigo 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Pena e reclusão, de 4 a 18 anos, e multa. Artigo 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Pena e reclusão, de 3 a 6 anos, e multa. Parágrafo 1. Nas mesmas penas incorre quem e assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo. Segunda, já assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 2. As condutas tipificadas nos incisos I e segunda do parágrafo 1 deste artigo são puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo. Artigo 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Pena e reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo 1. A pena é diminuída de 1 a 2/3, se de pequena quantidade o material a que se refere o caput deste artigo. Parágrafo 2. Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos arts. 240, 241, 241-A e 241-C desta lei, quando a comunicação for feita por e agente público no exercício de suas funções. Segunda, de membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre suas finalidades institucionais, o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo. Terceira, e representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. Parágrafo 3. As pessoas referidas no parágrafo 2 deste artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito referido.
Artigo 241-C. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Pena e reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material produzido na forma do caput deste artigo. Artigo 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Pena e reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem e facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Segunda, de práticas condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. Artigo 241-I. Para efeito dos crimes previstos nesta lei, a expressão ou cena de sexo explícito ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva a criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Artigo 242. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, à criança ou adolescente arma, munição ou explosivo. Pena, reclusão, de 3 a 6 anos. Artigo 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, à criança ou adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Pena, detenção de 2 a 4 anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave. Artigo 244. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, à criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, e multa. Artigo 244-A. Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do artigo 2-O desta lei, à prostituição ou à exploração sexual. Pena e reclusão de 4 a 10 anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da Unidade da Federação, Estado ou Distrito Federal em que foi cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé. Parágrafo 1. Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas referidas no caput deste artigo. Parágrafo 2. Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Artigo 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos. Parágrafo 1. Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet. Parágrafo 2. As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de 1/3 no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do artigo 1 da Lei N. 8.072, de 25 de julho de 1990.